Eu queria falar sobre um personagem bíblico que me ensina bastante. Eu estou falando nas quintas-feiras sobre alguns homens da Bíblia, né? O último, eu falei sobre Sansão. Foi, né? Sobre Sansão. Na conferência eu falei sobre Gideão. Já falei sobre Caim, Abel, José do Egito, José, esposo de Maria, e alguns homens da Bíblia. Eu estou caminhando esse ano em cima dos homens da Bíblia. E eu quero falar hoje sobre um homem da Bíblia que nem todo mundo conhece. Ele é um personagem importante, mas não tão conhecido. Quero falar sobre um cara chamado Jetro. Abra comigo Êxodo 18, por favor. Êxodo 18. Eu queria que você prestasse bastante atenção na leitura e naquilo que nós vamos conversar essa noite. Eu acredito que você pode sair daqui com um tijolo, uma pedra a mais nessa construção que Deus está fazendo na sua vida. Eu acredito que a sabedoria bate a porta e eu queria que você também estivesse sensível para abrir a porta. Êxodo 18, versículo 5 diz assim: Jetro, sogro de Moisés, foi junto com os filhos e a esposa de Moisés encontrar-se com ele no deserto, onde estava acampado junto à montanha de Deus. Disseram a Moisés: eis que teu sogro Jetro vem aí acompanhado da tua esposa e teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro do sogro, inclinou-se diante dele, abraçou, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios por causa dos filhos de Israel, assim como as tribulações que encontraram no caminho, das quais o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor tinha feito aos filhos de Israel, livrando-os da mão dos egípcios. Então Jetro disse: bendito seja o Senhor que vos libertou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, e libertou o povo da submissão e da escravidão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porquanto ele os superou exatamente naquilo que se vangloriava. Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto em sacrifícios. Vieram Arão e todos os anciãos de Israel para comerem do pão com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar as questões do povo. E as pessoas estavam em pé diante de Moisés desde de manhã até o entardecer. O sogro de Moisés, observando todo aquele trabalho para atender o povo que o procurava, questionou: o que é isso que fazes com o povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo está em pé diante de ti, desde manhã até o pôr do sol? Replicou Moisés ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar Deus. Quando tem uma questão, vem a mim, julgo um entre outro, e lhes faço conhecer os mandamentos e as leis de Deus. O sogro de Moisés lhe sugeriu: não é bom o que fazes. Certamente em breve ficareis exausto, tu e o povo, porquanto essa tarefa é sobremodo pesada para ti, não te será possível realizar sozinho. Agora, pois, escuta o conselho que te darei, para que Deus seja contigo. Representa o povo diante de Deus, introduz as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e leis, faz-lhes conhecer o caminho a seguir e as atitudes que devem tomar. Mas escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, sejam dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabelece-os como chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo tempo, toda causa mais complexa trarão para ti. Mas para todas as questões menos difíceis, eles mesmos poderão encontrar uma solução. Desse modo serás mais livre para ti, pois esses líderes te ajudarão a dividir o trabalho e levar o peso diário da carga.
Se assim fizeres, e dessa maneira Deus te instruir, poderás então suportar as dificuldades, e todo o povo poderá voltar para suas habitações satisfeito. Moisés acatou o conselho do sogro, fez tudo como ele havia sugerido. Amém. Amém? Bom, o texto é uma leitura um pouco mais longa, mas eu creio que você não tem problema com isso. Nenhum amém, né? Tem gente que leu 2 versículos e já acha que é muito. Então você está com fobia da Bíblia, né? Então ler a Bíblia é importante, né? Mas entender e praticar é melhor. Tem gente que só lê. É bom ler com o Espírito Santo. Quando você lê um livro com o autor é melhor. Então, esse texto, você entendeu, acredito. Moisés, o grande libertador, todo mundo ouviu falar de Moisés, que abriu o mar vermelho e por aí vai. Moisés teve um sogro, né? Não fala sogra. Sogro. Ele teve um sogro. E Moisés, você conhece a história, ele ficou 40 anos lá no Egito, e ele foge porque ele matou um egípcio, né, que estava maltratando um hebreu. Ele mata o egípcio, enterra na areia. Aí ele fica envergonhado porque as pessoas começam: quem é tu para legislar nossas causas? Ele vai tentar defender um cara. Então você acabou de matar um cara, enterrar. E ele fica apavorado, com medo e vergonha. Ele some para o deserto. No deserto ele fica mais 40 anos. Esses 40 anos ele casa e ele tem o sogro. Encontra o sogro, Jetro aparece na história. Aí ele volta para o Egito. Para quê? Para libertar o povo. Agora ele não volta mais na posição de escravo ou de hebreu, mas de libertador agora, enviado por Deus. E nesse processo ele liberta as 10 pragas. Você conhece a história. E aí o faraó liberta o povo e Moisés vai para o deserto com o povo. Aí ele está lá agora no deserto, o sogro está lá, e o sogro vem com a esposa e os 2 filhos visitar ele no deserto. Ele está no deserto organizando aquele povo, aquele negócio, toda aquela bagunça, aquela logística de gente. Ele está cuidando daquilo tudo. Ele é um legislador, ele é Moisés, alguém que representa Deus. E aí o sogro aparece na história, Jetro. E Jetro tem algumas características que me impressionam. Eu admiro Jetro. Primeiro, que ele é o sogro do Moisés, só entre nós. O genrinho, hein? Quem é o teu genro? Moisés. Está mal de genro. Então o cara é sogro do Moisés, né? Só o Moisés, que representa só toda a lei no Antigo Testamento. Ele só representa toda a lei do Antigo Testamento. E Moisés e Jetro, ele tem características que me ensinam a ser maduro e sábio. Ele tem características de um homem nobre. E eu aprendo muito com ele. E a primeira coisa que eu aprendo, não sei se você deseja, mas a minha oração essa noite é que eu tenha sobre mim o mesmo Espírito de Deus que estava sobre Jetro, as mesmas instruções que estavam sobre Jetro, o mesmo coração que Jetro tinha. A minha oração essa noite é que eu receba da parte de Deus a porção parecida que seja que Jetro recebeu. E a primeira coisa que eu aprendo, versículo 9 diz que Jetro alegrou-se com todo o bem que Deus tinha feito aos filhos de Israel, livrando dos egípcios. Aí Jetro chega e fala: e daí, Moisés? Moisés, os 2 se abraçam, entram na tenda, e Moisés começa a contar: rapaz, tu não tem noção do que Deus fez. E mandou praga, e a primeira praga foi tal, e olha aí, a gente veio e o mar se abriu, não tem noção. Ele começa a contar tudo aquilo. A Bíblia diz que Jetro se alegrou. Se alegrou. Então a primeira coisa que eu aprendo: Jetro são homens que se alegram com a bênção dos outros. Ele poderia dizer assim: não, peraí, pô, eu sou Jetro, esse menino é mais novo que eu, ele é meu genro, era para mim estar vivendo essas coisas. Não, ele se alegra com os feitos que o genro está vivendo. Será que nós temos coragem de se alegrar com aquele cara que começou a trabalhar na empresa, agora de representante, e vendeu mais que você esse mês? Jetro são homens que se alegram com o sucesso alheio. Eles não têm problema de celebrar. Eles não têm problema. Jetro celebram as vitórias.
eles choram as dores. E eu vou dizer uma coisa: chorar as dores de alguém não é difícil. No dia que você morrer, acredite, até quem não gosta de você vai fazer, cara, vai ficar triste. Ah, morreu, eu não gostava, mas morrer não era para tanto. É verdade. Talvez até alguém que não gosta, não falava com você, vai chorar em cima do seu caixão. Agora, celebrar suas vitórias, só gente madura. Meu irmão, celebrar aqui as conquistas do outro tem que ser muito maduro. E eu estou falando por mim, não estou falando por ninguém não, porque isso aqui é aplicável em mim. É fácil a gente chorar, difícil se alegrar. Celebrar as vitórias são características de homens resolvidos e gratos. Um homem que é resolvido e grato pelo que tem, ele não tem problema de celebrar o outro. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que Deus para ele, ele está resolvido. Sabe quem não celebra a vitória do outro? Quem não está resolvido consigo mesmo, nem com Deus. Gente que tem problema pessoal consigo e com Deus, é gente que não cresceu, aqui dentro não está resolvido, aqui dentro ainda são meninos. Homens maduros são resolvidos. Homens maduros, eles não compram um carro porque está todo mundo comprando. Ele não tem uma RAM porque compraram um monte de sapo. Ele não, todo mundo tem, então eu vou ter. Não, ele é resolvido, ele fica com o carro dele, porque ele gosta daquele carro, ele está em paz. Ele não tem que fazer porque está todo mundo fazendo. Ele sabe para onde está indo, e ele celebra o outro que está indo. Está tudo bem, o outro está indo. Então Jetro, ele se alegra com aquilo. Esse alegrou-se, ele tem um inimigo. Sabe qual é o inimigo? É o invejoso-se. O invejoso-se é o inimigo do alegrou-se. Então quando você não se alegra com alguém, é porque você invejou. Diga aleluia. Não, só entre nós. Se você não se alegrou, é porque você invejou. Porque quem não invejou, se alegrou. O inimigo do alegrou-se aqui não é o entristeceu-se. O inimigo do alegrou-se aqui é o invejou-se. E a inveja brota onde? Da ingratidão, porque uma pessoa invejosa é porque não é grata pelo que tem. Quem é grato pelo que tem não precisa invejar nada de ninguém. Quem se alegra não deixa espaço para inveja. Quer um conselho? Celebre a vida de outros. Se sua estação não está frutífera, celebre os frutos do que está frutificando. Isso demonstra maturidade. Vou repetir. Se você não está frutífero, celebre quem está frutificando. Isso demonstra maturidade. Maturidade. Eu aprendi sem pregação. Eu estava numa ministração com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Não era aqui. E tinha um pastor que pregou antes dele. Então eram 2 pregadores na noite. Esse pastor, um jovem pastor. E o outro, na sequência, seria o Hernandes Dias Lopes. Eu não queria estar na pele desse pastor. Porque enquanto o Hernandes estava ali sentado, ele estava aqui pregando. E eu lá longe morrendo por ele. E o cara começou a pregar coisa com coisa. E assim, deu umas derrapadas na teologia, assim, bem derrapado. E falou umas coisas nada a ver. Pensa um negócio que o cara se perdeu. Mas eu lá sentado assim, meu Deus, ajuda ele. Porque até eu ficaria nervoso, meu irmão. Quer ver? Então, imagina você dar uma bola para você, fazer embaixadinha na frente do Ronaldinho. Na frente do seu filho já não sai. Então o cara ficou nervoso. E o reverendo ali sentado. Terminou a pregação do irmão. Ele tentou. Eu acredito que ele tentou. Mas foi tudo bola no escanteio, assim.
Aí subiu o Hernandes Dias Lopes, pegou o microfone, eu falei, pronto. Ele virou para o pastor que acabou de pregar. Queria dar uma palavra para o pastor que acabou de pregar. Eu pensei, é agora que o céu se abre, uma fenda se abre, e esse irmão é arrebatado. Livra ele, Jesus, manda um anjo. Ele virou e falou assim, pastor, isso e isso que você falou foi muito importante para a igreja. Muito obrigado por nos abençoar nessa noite. Por favor, abra a palavra do Senhor. E ele foi pregar. Eu não precisava mais ouvir a mensagem. A humildade de celebrar o que tinha de bom naquele pastor, que tinha pouco. Na mensagem tinha pouco, mas ele conseguiu celebrar o que tinha de bom. Quem somos nós quando temos oportunidade de ouvir alguém? Nós celebramos o que ele está falando e contando, ou tentamos achar algo que fizemos melhor para contar? Igual o Kiko. Teu colega vem com o barquinho ali, vem o Kiko com o barcão. Assim. Se alegra com o outro. Eu te abençoo com esse coração que se alegra com o outro. Quem recebe isso? Olha outra característica, coisa linda. Então disse Jetro, bendito seja o Senhor que vos libertou da mão dos egípcios. Sabe quem é Jetro? São homens que reconhecem Deus em tudo. Sabe o que Jetro disse? Foi a mão do Senhor que libertou vocês. Foi Deus que te prosperou. Foi Deus que te deu esse casamento. Foi Deus que te deu esses filhos. Foi Deus que te deu essa sabedoria. Foi Deus que te deu. Foi Deus, ele celebrou e se alegrou no Senhor. Foi Deus que fez. Eu uso sempre o testemunho do Alexandre. O Alexandre está ali. Está lá o Alexandre. O Alexandre, quando veio na igreja, meio cético, meio desconfiado, meio assim, meio Deus existe mais ou menos, e veio vindo. E um dia o Alexandre decidiu pelo batismo. E aí ele desceu as águas do batismo, não lembro exatamente dias assim, mas aí no domingo seguinte que ele se batizou, eu encontrei ele aqui. Não sei se foi antes ou depois, mas eu encontrei ele no dia do batismo, antes ou depois ali um pouquinho. E eu falei, Alexandre, Deus, a tua decisão por Cristo, pelo batismo, com certeza Deus vai te abençoar muito por essa decisão. E ele falou, não pastor, Deus já tem me abençoado. Ele só abriu os meus olhos para me enxergar o que ele já tinha me abençoado. A conversão tem a ver com abrir os olhos e enxergar Deus em tudo, e perceber que nunca foi você, sempre foi Deus. Nunca foi sorte, como dizem os adesivos de para-choque de caminhão. Sempre foi Deus. Jetro são homens que falam assim, bendito seja o Senhor. Quem aqui já foi liberto? Bendiga comigo assim, bendito seja o Senhor. Reconheça Deus em tudo. Jetro são homens que reconhecem Deus em tudo. Bons conselheiros são homens que conseguem ver e aconselhar, reconhecendo a mão de Deus em tudo. Outra característica, terceira característica de Jetro. Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto de sacrifício, trouxe pães na mesa, e anciãos, Arão, vieram comer pão na mesa. Sabe qual é a característica de Jetro? Ele se alegra com o outro, ele reconhece Deus em tudo, e ele é generoso. Ele falou, vamos dar uma festa, vamos botar pão, vamos fazer sacrifício, vamos botar comida na mesa. Mas daí o pessoal, chama Arão, chama os anciãos aqui, eu vou pagar a janta hoje. Jetro são homens generosos. Ele se alegra, porque ele poderia dizer assim, não, já que agora a mão de Deus é contigo, paga uma jantinha para nós, né? Tem gente que está sempre esperando alguém pagar a janta para ele. Nunca vai sair desse lugar de receber dos outros. Quer ficar assim para sempre? Continua recebendo. Tem gente que nunca se oferece, deixa que eu pago hoje. Nunca. Não tem um coração de Jetro. A bênção não vai chegar na tua porta. Vai ficar sempre na medida. Deus vai te dar sempre na régua. Porque
Porque se passar da régua, você se perde, você não tem generosidade. E tem alguns momentos que você já foi bem generoso. Você já foi bem próspero. Deus esperava de você generosidade. E eu nem estou falando de você dar dinheiro para a igreja. Ser generoso com pessoas perto de você. Oportunidades que Deus dá. Jetro não perde oportunidade. São homens que quanto mais tem, maior a mesa. Homens que a prosperidade não os afasta das pessoas com medo de que vão querer o que ele tem. Tem gente que é assim, fica rico e se isola. Não, porque meus parentes podem descobrir, porque daí sabe, né? Então o dinheiro está te isolando das pessoas? Não. Jetro são homens que não têm problema. Ele administra bem o que Deus lhe confiou. Que pensam que são melhores por terem algo a mais, mas sabem que Deus é quem os abençoa. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é melhor porque tem um carro melhor. E Deus não te ama mais porque você tem um carro melhor. Você tem um carro melhor porque você trabalhou, administrou, herdou, não sei. Você tem um carro melhor, mas Deus não te ama mais por isso. Ele te ama igual. E não te ama menos por não ter o carro que todo mundo tem. E por aí vai. Moisés, Jetro são homens generosos. Quarto, o sogro de Moisés sugeriu: não é bom que fazes isso, não é bom que você faz. Certamente você vai ficar exausto, tu e o povo. Aprendo aqui, pode diminuir um pouquinho só o meu retorno, por favor, do teclado. Olha o que ele fala: não é bom o que fazes, certamente em breve ficareis exaustos, tu e o povo. Quanto essa tarefa é pesada para ti. Sabe o que eu aprendo com Jetro aqui? Jetro são homens que têm coragem de contrariar, coragem de confrontar, de falar o que deve ser dito e não o que quer ser ouvido. Nós precisamos ser Jetro e ter Jetro na nossa vida. Quem é o Jetro? É aquele que tem coragem de dizer: não é bom o que está fazendo. Mas daí eu não quero confrontar, né? Eu quero só falar o que agrada. Então, Jetro são pessoas que não têm medo de falar o que deve ser dito, não o que alguém quer ser ouvido. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Nós mais bajulamos do que corrigimos. E aqui eu quero abrir um parênteses: cuidado com quem bajula. Porque quem bajula e grita hosana, vai gritar crucifica depois. Cuidado, é só uma questão de tempo. Bajuladores não é de Deus. Encorajadores são de Deus. Pessoas que encorajam, que corrigem. Sabe o que Jetro falou? Moisés, Deus é contigo, hein? Rapaz, eu não abri nenhuma sanga, nunca abri nenhum riozinho. Tu abriu o mar, velho? Rapaz, como é que faz praga mesmo? Deus é contigo, mas tu está errado. Tu vai morrer assim. Era o Moisés, meu querido. Jetro não teve medo do Moisés, não. Ele foi sincero: você está errado. Diga amém. Eu te abençoo para que você não seja bajulador de ninguém, que você seja um encorajador. Posso ouvir um amém? Eu te abençoo para que Deus mande para você Jetros, homens que têm coragem de dizer para você: você está errado. Sabe uma das coisas que acontece quando a gente começa a se perder? A gente começa a se afastar dos amigos. E as primeiras pessoas que a gente se afasta são os amigos de verdade, porque a gente sabe que eles vão botar o dedo na nossa cara. E como a gente sabe que está errado, a gente não quer mais falar com eles. Prova, pastor: quando Davi adulterou, a primeira coisa que ele fez foi matar Urias. E a Bíblia diz que Urias era um soldado leal. Sabe aquele teu amigo que sabe que fez besteira? Liga para ele, ele não vai te atender mais. Ele vai dizer que não tem mais tempo para ti, porque ele sabe que você é amigo e vai falar a verdade para ele. É verdade, né, pastor? Mas talvez você está se afastando dos seus amigos, porque a verdade está doendo. Eu te abençoo com Jetro. Eu te abençoo para que você seja um Jetro na vida de alguém que não tem medo. Jetro não é bajulador. Cuidado com os bajuladores, pessoa que só fala o que você quer ouvir. Precisamos de mais Jetros, homens que têm sabedoria de confrontar, contrariar sem ofender.
Porque Jetro não ofendeu Moisés. Jetro contrariou, confrontou. Jetro instruiu, sem ofender. Antes de celebrar, é interessante, né? Só que antes de ele corrigir Moisés, ele celebrou Moisés. O que ele fez? Uau, é Deus! Deus é contigo! Aí ele observou, mas isso aqui está errado. Você só tem também moral para corrigir alguém se você também encoraja. Se você não encoraja, também você não tem moral para criticar. Porque aí na empresa você é chefe, você só chama o empregado, só chama o profissional para corrigir, nunca dê um elogio. Então você também não tem autoridade. Saiba os momentos de corrigir e saiba os momentos de elogiar. Jetro deu uma instrução de correção, mas antes ele celebrou. Então sabe o que a gente precisa de sabedoria? Para saber corrigir em particular e elogiar em público. Sabedoria para conduzir. Vem cá, meu querido, que bênção, hein? Isso aqui é maravilhoso. No outro dia, querido, vem cá, isso aqui não é bênção. Isso é maturidade, irmão. Porque a gente tem uma tendência a só falar o que os outros gostam. Para quê? Para não perder a boquinha. Para não perder o network. Para não perder a influência. A gente tem uma tendência só a falar o que os outros gostam. Isso não é amigo, isso não é verdade, ser verdadeiro. Ser verdadeiro é falar: meu irmão, naquilo que tu fez, olha, está de parabéns, mas nisso aqui você não está de parabéns. O apóstolo Paulo faz isso com os irmãos de Coríntios. Ele fala: gente, vocês estão muito bem nisso aqui, ó, mas nisso aqui eu não vou elogiar vocês. Isso aqui vocês estão errando. Isso é maturidade. Pai, você só critica o seu filho. Cuidado, ele vai fazer 18 anos e vai embora. Sua filha não vê a hora de fazer 18 anos para se juntar com alguém e ir embora. Porque você nunca, você só critica, você não elogia, você não encoraja. Então tem que ter um equilíbrio aqui. Posso ouvir um amém? Um equilíbrio entre encorajamento e correção. Jetro é um cara que sabe equilibrar isso. Ele sabe, não, que é um momento oportuno para encorajar. Opa, aqui eu preciso ser verdadeiro. Não vai por aqui. Precisamos desses homens com sabedoria. E Jetro, ele dá conselhos, 3 conselhos. Eu quero pegar os 3 conselhos de Jetro que ele deu para Moisés. E aqui eu queria que você, se você gosta de anotar, anota. 3 conselhos de Jetro. Esse homem aqui, ó, um homem que encoraja, um homem que adora Deus, um homem sábio, um homem que tem equilíbrio. Ele dá 3 conselhos. Se eu sou você, eu pegava esses 3 conselhos para você, porque eu peguei para mim. Primeiro conselho que ele dá para Moisés: representa o povo diante de Deus e introduza suas causas junto a Deus. Sabe o que ele diz? Seja sacerdote da tua casa. Primeira coisa. Ele está dizendo: Jetro, porque Moisés, ele era um sacerdote, ele tinha uma representação entre Deus e os homens. Hoje o véu foi rasgado, nós temos acesso, mas você como homem é sacerdote da tua casa, continua sendo intercessor dos seus filhos. Primeira coisa que ele fala: Moisés, não para de ser o intercessor, o líder, o sacerdote da sua casa. Não para de jejuar pela sua esposa, pelos seus filhos. Não para de buscar Deus. Não para. Moisés, tua casa, teu sacerdote, teu sacerdócio. Não para com isso. Ele poderia dizer: Moisés, faz o seguinte, escreve um livro, cara, como passar o mar vermelho, 7 passos para passar o mar vermelho, 12 códigos da vitória no deserto, como atrair as 10 pragas contra o inimigo. Dá para fazer um monte de livro, Moisés. Não, Moisés, eu vou te dar um conselho, tá? Continua representando o povo diante de Deus. Ou seja, continua sendo sacerdote. Ou seja, continua sendo marido. Não abandona esse posto. Continua sendo pai. Meu irmão, sabe uma das coisas, uma das maiores virtudes de um cristão? É permanecer. Eu prefiro um cristão devagar, mas constante, do que veloz e inconstante. Eu prefiro um cristão que cresce devagarinho, mas cresce constantemente, do que cresce rápido, mas não permanece. Sabe qual é a grande beleza hoje do cristianismo? É ver pessoas simples, casamentos simples, filhos simples, vivendo uma fé simples, mas genuína e contínua.
Continuidade é o que nos falta. Fazer coisas certas de forma contínua, repetitivas se for preciso, mas que vão trazendo resultados incríveis. Permanência. Homens que daqui a 20 anos talvez vão dizer: pastor, vem cá, meu irmão, o que você está fazendo da vida? O que eu estou fazendo da vida é o que eu faço há 20 anos. O que você faz? Estou tentando ser um melhor marido, um melhor pai e um bom discípulo de Jesus. Uau! Daqui a 30 anos, continuando a ser um bom marido, ser um bom pai e um bom discípulo de Jesus. O cara está no leito da morte. E aí? E agora quais são os planos? Ser um bom marido, ser um bom pai e ser um discípulo de Jesus. Essa continuidade simples, mas profunda, verdadeira. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero daqui a 30 anos olhar para você e ver que você continua seguindo a Jesus. E ver que você continua buscando as coisas de Deus, ver que continua orando. Mas orando daqui a 30 anos ainda. São coisas simples, práticas, diárias, que nos constroem. Jetro está dizendo para Moisés: Moisés, não interessa, você vai gravar um curso no YouTube agora de como passar uma vermelha. Moisés, não é isso. Moisés continua sendo sacerdote. Irmão, e só entre nós aqui, não interessa quanto dinheiro você tem na conta e quantos cursos você tem. E se você é black belt de alguém, não interessa, meu irmão. Se você tem 30 filiais de empresa, se você é amigo do Elon Musk, não interessa. Interessa se você é um homem fiel e procura obedecer à voz do Senhor. É isso que importa. Naquilo que Deus te confiou. A grandeza de um homem não está nos seus feitos, mas na sua consistência, na sua perseverança, na sua continuidade. Moisés, muito bonito tudo isso, Moisés. Mas aqui, sacerdote, não esquece. O que Deus te confiou, seja um líder, seja um intercessor. Segundo, olha o segundo conselho: ensina-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes conhecer o caminho a seguir e as atitudes que devem tomar. Segundo, anda com a palavra, ensina a palavra e viva a palavra. Sabe o que o Jetro está dizendo para Moisés? Moisés, muito bom tudo isso, hein? Mas não esquece, você é sacerdote, não esquece, na palavra, ensina a palavra. A palavra de Deus, meu irmão, tem que ser o trilho que conduz o vagão. A palavra de Deus é o fundamento que segura o prédio, é a bússola que orienta o norte, é a nossa âncora do navio. Quem recebe essa palavra? Ensina-lhe os estatutos e as leis, faz conhecer o caminho. Sabe o que é isso? Palavra. Não se engane, não se engane. A palavra de Deus ainda é o fundamento que sustenta a fé cristã. Ainda é aquilo que mantém a igreja de pé. Aquilo que é a palavra de Deus. É aqui que devemos andar. É ela que vai trazer vida para você. Fonte de vida, diz o salmista, é a palavra do Senhor. Fonte de vida. Quem quer ter vida? Quem quer prosperar? Medita nela de dia e de noite. Será prósperos, vai ser frutífero. No dia seco, vai dar o fruto na estação certa, as folhas não caem. Quem medita na palavra de dia e de noite? Palavra de Deus, a Bíblia não é história, a Bíblia é vida. Posso ouvir um amém? O que Jetro está dizendo, querido Moisés? Tu é o cara, né, Moisés? Tu é o cara do mar lá, né? Eu vi, saiu no Instagram, em todos os jornais. Palavra. Não, agora, irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu tenho visto umas coisas perigosas. Homens de Deus, que Deus deu uma visibilidade, uma envergadura, e esses homens de Deus estão escrevendo as suas próprias leis, porque se sentem agora no direito de infringir contra a palavra, porque chegaram no lugar de unção e de sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas, unção não te dá direito de ir contra ou mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus ainda é a palavra de Deus. E o que eu acho não interessa quando é a palavra de Deus. Terceiro conselho, estamos juntos? Terceiro conselho, pega aqui.
Mas escolhe no meio de vós homens capazes, tementes. Terceiro conselho, isso aqui é para a vida, meu irmão. Deixa eu dizer, escute aqui. Se eu e você buscarmos ser bons sacerdotes naquilo que Deus confiou para nós, seja como pregador, como pastor, como pai, como empregado, não interessa, o que Deus confiou para você? Você vai fazer da melhor forma, você vai fazer com excelência, você é sacerdote naquilo. Se eu e você andarmos na palavra de Deus, e se eu e você seguir terceiro conselho aqui de Jetro, levanta, ou seja, aprenda a delegar, nós vamos prosperar e vamos crescer em tudo que a gente fizer. Porque o que Moisés fala para Jetro fala para Moisés? Delega. Se você não delegar, você não vai crescer. Se você não delegar, você não vai crescer. Delegue. Quem não delega não cresce. Não delegar é dizer sem palavras: eu sou o cara, ninguém é melhor do que eu. Esses pensamentos não são sábios. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um ministério aqui na igreja, que é um ministério que praticamente eu comecei o ministério pastoral praticamente ali, nesse lugar. Eu e minha esposa começamos nosso ministério pastoral pregando no presídio, na penitenciária. Inclusive foi autorizado pelo diretor do presídio. Nós vamos batizar os alunos da escola bíblica Raízes do presídio. Foi autorizado o batismo. Pensa um lugar que eu gosto. Pensa um lugar que por 12 anos eu entrei dentro do presídio. Então é um lugar que eu gosto, eu ando fácil. É um lugar que eu tenho percepções. Tem a hora de falar, tem hora de não falar, tem a hora de lidar com o agente prisional, o diretor. É cada situação uma situação. Então é um lugar que e aí tem um ministério aqui que faz isso hoje. E eu já fui lá no presídio com os irmãos que hoje estão indo. Eu não vou mais. Eu vou de vez em quando, o meu tempo mudou a minha estação. Mas eu encorajo, esses irmãos estão indo. Eu fui já com eles algumas vezes. Pensa uma agonia. Uma agonia, me dá uma agonia. Porque eles fazem diferente do que eu fazia. Aí o irmão faz uma coisa e fala: ai, não era assim. Ai, não era para falar. Ai, não era para fazer. Ah, mas não é assim não, vamos para aqui, ó. E eu volto de lá pensando: é isso aí. Eu deleguei, o ministério está crescendo diferente do que eu faria. Eu e você precisamos aprender com o conselho do Jetro que para a gente poder crescer tem que delegar. Porque ninguém vai fazer igual a você. Uns vão fazer melhor, outros vão fazer igual, outros vão fazer pior. Mas não importa, delegar envolve crescimento. E não delegar envolve doença. Foi o conselho do Jetro. Tu vai ficar doente, cara. Daqui a pouco tu não tem mais casamento, cara. Ah, mas a empresa está crescendo. Ou bota mais funcionário, ou diminui a carga horária sua. Senão você vai morrer. Seu casamento vai morrer. Seus filhos vão morrer. Amigos vão morrer. Coisas importantes vão morrer. O conselho, presta atenção, o conselho de Jetro é um ouro para mim e para você aqui hoje. Ouro. Pega isso aqui como ouro. Delega. Ah, mas pode ser que dê errado, mas pode ser que dê muito certo. É verdade. Então confie, levante, encoraje pessoas. Cresça. Delega. 1 mata 1000, 2 matam 10.000. Quando você delega, tem um poder na sinergia, você cresce junto. Então, isso vale para a vida, para a minha vida e para a sua vida. Delegar. Então, 3 conselhos de Jetro. Esse homem sabe, esse homem que celebra a vida dos outros, esse homem que sabe corrigir, esse homem que sabe falar na hora certa, esse homem que é um conselheiro do Moisés. Esse cara salvou a vida do Moisés.
Presta atenção, ele salvou a vida do Moisés. Moisés poderia 2 semanas depois entrar numa crise de burnout, entrar numa depressão e morrer. E não aconteceu porque ele seguiu o conselho do Jetro. E o conselho do Jetro foi assim, ó: não abandona o que Deus te deu. Para de pegar coisa que Deus não te deu. Sacerdócio foi o que Deus te deu. Essa intercessão foi Deus te deu. Deus te deu a tua esposa. Não terceiriza a sua esposa. Rapaz, parece um conselho até estranho, né? Mas não terceiriza a sua esposa. Ai, ela faz personal na academia. O personal dela é você. Do lado. Pode treinar. Fica de graça esse conselho. Está rindo de nervoso? Pastor faz... É verdade, toda semana ela faz um... Ó. Pega o código. É verdade. O que é seu é seu. Cuida do que é seu. Cuida do que é seu. Eu vou repetir, cuida do que é seu. Não espera perder para valorizar. Nós temos uma cultura de valorizar o que perdemos. Nós temos uma cultura de conquista, mas não de cuidado do que conquistamos. É impressionante, o cara se separa, divorcia, ele vai para a academia, ele compra uma roupa nova, ele fica bonitão, ele bota umas plaquetas brancas no dente, ele planta cabelo, ele fica um Tom Cruise. Mas antes parecia o Sargento Pincel. Não, o cara estava assim, está casado, está aqui, minha esposa, se acabado, ninguém, em nome de Jesus. Amostra grátis da grande tribulação. É verdade, irmão, eu estou falando sério. Sacerdócio é cuidar. Ué, o que é isso? Continua aquele mesmo espírito de conquista, de cuidado. Por que a gente muda? Quer um conselho? Combina com a tua esposa a cada 15 dias então, a cada 30 dias, pelo menos. Se der toda semana, combina vocês dois. Um dia da semana é nosso, nós vamos botar a melhor roupa, o melhor perfume e vamos sair juntos, vamos namorar. Quem não falou amém porque não está ruim? É sério, irmão, eu estou falando de sacerdócio prático. Não precisa levantar a mão. Quem é que já perdeu ou está perto de perder o casamento porque não está cuidando? É verdade. Então isso é sabedoria. Sabe o que o Jetro está dizendo? Moisés, o que Deus falou para te fazer ali, não para. Não para. Continua fazendo o que Deus te chamou. Fica aí, não abandona o teu sacerdócio. Não abandona a tua casa. Não abandona os teus filhos. Não abandona. Fica aí. Mas o meu filho está meio rebelde. Pede sabedoria, Deus vai te dar graça. Fica firme aí, é o teu lugar. Fica firme. Tem um menino aqui da igreja, com 12, 13 anos, ele chamou o pai e a mãe e falou: eu sou bissexual, eu sou pan, eu não sei o que eu sou. O menino todo... O casal se apavorou. Se apavorou e chamou, e o casal não saiu agora. E aí tem gente que não tem sabedoria, né? Está amarrado, eu repreendo, eu vou pegar uma cinta, tu vai ver, e não sabe lidar. Aí chamou o casal de líderes do pré-teens para ajudar. O menino foi conversar com o teens e pré-teens, e o menino falou: não, eu não sou nada disso, eu só fiz isso para chamar a atenção, meu pai não me vê. Fica distraído, Moisés, com tudo que está acontecendo lá fora e perde o seu sacerdócio para você ver. Tem homem aqui que sabe muito mais sobre o campeonato brasileiro do que os gostos do seu filho. Vai. Liga para o teu time quando o seu filho se perder.
tirando o Benjamin e o menino aqui, acho que tem poucas crianças entre nós. Somos adultos, posso ouvir um amém ou não? Ué, a gente está lidando com o menino, com as coisas? Moisés, não larga o que é teu. Eu estou falando direto desse negócio do jogo do tigrinho. Está na internet, está estourado aí. Vários casos de pessoas endividadas, se enforcando. Vários. Gasolina ainda pega fogo. Não brinca com ela. Não brinca com coisa que é séria. Quem quer prosperar, diga amém. Trabalha, acorda cedo, pede diligência, sabedoria. Pronto, é o segredo da prosperidade. Não é campanha na igreja, campanha. Quem está online aí, okay. Minha igreja faz um monte de campanha de prosperidade. Não está na Bíblia, não é de Deus. Campanha de prosperidade. Prosperidade é palavra de Deus. Você anda na palavra, medita nela dia e de noite, será próspero. Prosperidade está no trabalho, na diligência. Diga aleluia. Tem gente aqui que escala o time inteiro, mas não diz o nome de 2 amigos do filho. E você está pensando, se tem um nome, se lembra de um pelo menos. Pegou? Aí a sua filha está dormindo na casa do amigo do amigo. Não, mas é tranquilo. Moisés, cuida bem do que Deus te deu, Moisés. Presta atenção, Jetro. Está falando com Moisés. Bota um mar na minha frente para te ver o que eu faço. Não, a minha igreja é enorme, olha aí, 3 milhões de pessoas, estou cuidando desse povo tudo. Isso aqui, tudo esse rebanho aqui é meu, o tamanho da minha igreja. Moisés tinha uma igrejona, né, velho? Não, eu sou pastor de mega igreja, Jetro. Presta atenção, tu é só meu sogro, te orienta. A única coisa que tu tinha de bom eu peguei. Olha aqui o tamanho da minha igreja. Quem é você? Não, Moisés, espera aí, sabedoria está vindo aqui. Moisés, na hora que o sogro para de falar, a Bíblia diz que ele saiu e pôs em prática. Eu quero quebrar outro conceito aqui que não é bíblico, que está por aí. Deus não chama capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso não está na Bíblia. O texto diz assim: levanta homens capacitados. Então não tem esse negócio de Deus vai me capacitar na hora certa. Não fica ligado não, o cavalo passa. Não treinou para subir. Se Deus falou que você vai ser um grande pregador, não está estudando a Bíblia todo dia, por quê? Deus falou que vai te levar para as nações, não está estudando inglês por quê? Não. Levanta, Moisés, homens capacitados, tementes a Deus e que aborreçam o dinheiro. Então não é assim, Deus escolhe qualquer um. É claro que tudo vem dele, mas Deus não escolhe, é capacitado, escolhe capacitados. A Bíblia diz que aquele que busca o episcopado, coisa boa busca. É uma busca. Diga aleluia. Não, Deus, a prosperidade, vai vir a prosperidade, vai vir a prosperidade. Vai vir, vai passar, você não vai ver. Tão rápido que ela vai passar. Eu uso o exemplo do Darlon, não sei se o Darlon está aqui entre nós. Darlon pintor, está ali. Darlon, tem 2 Darlon? Tem 2. Tem mais algum não? Darlon, eu lembro, Darlon era um pintor. A igreja aqui estava reformando. Nós nem tinha culto aqui, estava só pintando. Darlon estava desempregado, era pintor, não estava sem profissão. Ele falou: pastor, eu vou doar o meu tempo. Eu vou pintar a igreja aqui. Eu enquanto não abre uma porta, eu já espalhei meus currículos. Ele vinha aqui de manhã, 8 da manhã, 5 horas, expediente. Pergunta se eu paguei. Dá tempo de processar. Ele vinha aqui. Eu falo: não, pastor,
Quero nada não. A hora que eu surgir emprego amanhã talvez eu não volto. Mas eu, diligente, fazendo o que estava na mão. Um cara, dono de uma empresa, veio aqui. Esse menino pinta direitinho. Não, sabe? Esse menino pinta, empregado. Onde é que ele estava? Servindo. Onde é que ele estava? Abençoando alguém. Onde é que ele estava? Fazendo alguma coisa. A prosperidade passou e levou ele. Agora se ele estivesse em casa, não, eu sou um bom pintor. Alguma coisa vai acontecer. Não, daqui a pouco vai aparecer uma lata de tinta na tua cabeça. Vai descer. De 18. O balde. Posso ouvir um amém? Só poderemos ser um Jetro se humildemente entregarmos a nossa vida a Cristo e permitir que o Espírito Santo nos encha de sabedoria. Senão nunca seremos um Jetro. Vou repetir, só poderemos ser um Jetro se entregarmos a nossa vida humildemente a Cristo e o Espírito Santo nos conduzir em sabedoria. Eu te abençoo para que essa palavra dê fruto na estação certa. Em nome de Jesus. Tem dia que a gente sai daqui chorando, irmão, porque Deus pega a gente por dentro, mas tem dia que a gente sai daqui ofendido. Mas eu prefiro ofender a sua mente, mas revelar o coração. Que Deus ofenda a nossa mente para que revele o nosso coração, para que a gente saia daqui mais parecido com Jesus.